Preciso te contar agora que o Cruzeiro está de olho em um meia atacante americano, embora com raízes no futebol argentino. Eu me refiro a Matko Miljevic, atleta de 24 anos de idade que pertence ao Huracan. De acordo com a imprensa argentina, a proposta do Cruzeiro já foi feita para aquisição de 80% dos direitos econômicos. E dá para dizer mais. Entre o Miljevic e o Cruzeiro já está tudo fechado. O jogador adorou a ideia de vir ao Brasil para atuar em um dos principais clubes do país. Falta o acordo entre o Huracan e o Cruzeiro. A tendência é que as negociações prossigam na próxima semana para que o acordo seja sacramentado. O Cruzeiro já tem algumas novidades para 2026, entre elas Neisser Villarreal, atacante de 20 anos colombiano, contratado depois do fim do contrato no Milionários, além do Matheus Cunha, que pertence ao Flamengo, goleiro reserva de Rossi, outro que chegou a custo zero em fim de contrato. Atleta do Huracan chama a atenção do Cruzeiro no mercado da bola. Mesmo que a galera esteja falando sobre muitas especulações que vai acontecer no Cruzeiro, preparem-se, porque a janela de transferências da Raposa vai acontecer ainda no mês de dezembro para o início de janeiro. Isso porque muitos esquecem que o Campeonato Brasileiro vai começar mais cedo. Nós teremos a Copa do Mundo na temporada que vem, ou seja, Cruzeiro vai ter que se preparar cada vez mais rápido para a próxima temporada. E o Campeonato Mineiro vai ser utilizado para preparar estes jogadores. A gente viu recentemente o jornalista Germán Garcia Grova, um dos principais jornalistas sul-americanos, ao lado do César Luiz Merlo. Ele trouxe a informação do interesse do Cruzeiro na contratação do camisa 10 do Huracan. Vale lembrar que estamos falando de um jogador estadunidense que tem raízes no futebol argentino e que também já passou pelo futebol canadense. É um atleta que realmente tem crescido de rendimento e que tem chamado a atenção do mercado. E segundo as informações do próprio Jorge Nicola também, o Cruzeiro já teria conversas com o jogador e que tenta convencer o Huracan a liberar o atleta. Ou seja, não há nada fechado. Há um interesse do Cruzeiro, uma negociação, mas não dá para cravar que este atleta vai se tornar jogador da Raposa. A informação que é falada é que ele quer sim vestir a camisa do Cruzeiro, mas que não dá para cravar que este atleta será jogador do Cruzeiro. Nós estamos falando de Matko Miljevic, atleta de 24 anos de idade. Pertence ao Huracan, tem contrato até dezembro de 2027, ou seja, mais de um ano de contrato, o que pode facilitar para que o Huracan libere o jogador mais fácil. Até porque, se o atleta bater o pé e falar, olha, eu não vou renovar o contrato, o Huracan vai querer vender o jogador já em janeiro para não perdê-lo de graça no meio do ano. Estamos falando também de um atleta que é titular absoluto. Ele joga como meia atacante, tem na atual temporada 42 jogos, 8 gols e 8 assistências. E vale lembrar também, galera, não se iluda apenas com os números de gols e assistências. É claro que é muito importante, mas não é tudo. É só você pegar os números do Matheus Pereira. Por exemplo, números fictícios. Cruzeiro fez 20 gols. Quantas assistências teve o Matheus Pereira? 7, 8. Aí na hora que você vai ver quantas participações o Matheus Pereira teve nestes 20 gols, o cara vai estar com participação em 14, 15 lances de gols. Então não se iludam apenas com números de assistências e números de gol. O futebol não é feito só com assistências e gol. E com isso, a gente pode também ver que este atleta tem crescido no mercado, tanto que o Transfermarkt avalia o jogador em 5 milhões de euros. E a gente sabe que não é fácil o Transfermarkt avaliar um jogador neste peso aqui no futebol sul-americano. Ou seja, o cara deve ter talento. Ele também foi revelado pelo Argentino Júnior, não teve uma boa passagem por lá, passou pelo Montreal do Canadá, ficou por lá 2 temporadas, chegou ali no News Old Boys em 2024, se destacou e foi vendido para o Huracan, onde ele tem sido titular. Pergunto a vocês aí de casa o que acham deste nome. Na minha opinião, é um nome interessante, mas até os valores desta negociação serem divulgados,
eu serei incapaz de dar uma opinião sincera sobre esse jogador. Eu preciso saber o valor que o Cruzeiro está pagando para falar, pô, será que é maluquice ou não? Mas uma coisa é certa, eu confio 100% no scout do Cruzeiro, eu confio muito na nossa nova diretoria, sei que não vai fazer loucura, sei que não vai queimar dinheiro, porque os caras que hoje estão no Cruzeiro são 100% profissionais e são muitos dedicados com o dinheiro do Pedrinho. Não vão gastar a grana do Pedrinho à toa. Então eu tô tranquilo em relação a isso. E olha só, família, ainda no conteúdo de hoje, vamos comentar sobre a situação do Caio Jorge, jogador que tem recebido o interesse do futebol europeu, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E a situação dele é o seguinte: o Caio, ele recebeu recentemente o interesse do Zenit da Rússia, que estaria disposto a pagar ao Cruzeiro cerca de 30 milhões de euros pelo jogador. Um valor que com certeza ia agradar o Cruzeiro, seria a maior venda da história do Cruzeiro, caso conseguíssemos vender o Caio Jorge por 30 milhões de euros. Mas, segundo o GE, o Caio Jorge recusou a possibilidade de deixar o Cruzeiro, disse que só deixa o Cruzeiro para jogar em uma equipe top da Europa, uma equipe de elite que briga por títulos no futebol europeu. Se for para pegar a equipe de parte de baixo de tabela de futebol europeu, o Caio Jorge não vai deixar o Cruzeiro, pensando na Copa do Mundo de 2026 e também em 2030 teremos outra Copa do Mundo. Então, a informação do GE é a seguinte: o Zenit abordou os empresários do Caio Jorge, que recusou a possibilidade dele fechar com o Cruzeiro, sabendo que ele só vai sair da Raposa se for para fechar com a equipe top da Europa. E sabemos que o Zenit não é uma equipe top da Europa, que não disputa a Champions por causa, das punições que a Rússia tem sofrido, então não vai acontecer a saída do Caio Jorge para o Zenit. Ele não vai cometer a mesma burrice que cometeu o Gerson, ex-Flamengo, de ir para lá e do nada sumir das convocações da seleção brasileira. Muito bem pensado, muito inteligente o Caio Jorge. E olha só, família, agora vamos falar sobre a semifinal da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro já tem todos os ingressos esgotados em 24 horas. Não deu tempo nem de respirar. A Nação Celeste esgotou todos os ingressos. A tendência é de recorde de público mais uma vez no Mineirão. E eu já falo para vocês, falo de novo, nunca ouse comparar a torcida em Minas Gerais. Estamos falando de torcedores que realmente nunca abandonam o time, que sofreram muito nos tempos difíceis de Cruzeiro e que agora está colhendo os frutos do passado. Cruzeiro vai lotar o estádio. E eu tenho certeza que não vai ser fácil enfrentar o Corinthians, mas que os caras vão ter muita dificuldade aqui no Mineirão. Eles vão ter. É muito importante o Cruzeiro começar este Campeonato Brasileiro com o pé direito, ou melhor, a Copa do Brasil com o pé direito. E esperamos que isso aconteça. Agora, família, vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui! Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!